Queridos irmãos, queridos estudantes da Palavra de Deus, que alegria! A nossa quarta aula do nosso grande curso, Aprendendo a Viver a Eternidade. Você que está interessado neste tema, nesta matéria, você é um felizardo. Porque o mais importante para nós é a nossa vida. O mais importante para nós é estarmos presentes, continuarmos presentes, vivermos aqui, vivermos a eternidade. Então, irmãos, precisamos aprender a viver eternamente. É o nosso curso. Tem muitos mistérios da eternidade que nós vamos aprender. Tenho certeza que você vai ficar fascinado com mais uma aula, não é? Nossa aula de hoje, o tema é a Santíssima Trindade de Deus. Irmãos, às vezes não compreendemos como pode alguém ser três ao mesmo tempo. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é triuno, três em um. Irmãos, parece difícil de compreender, mas na convivência com Deus, nós podemos definir exatamente qual é a pessoa do Pai, qual é a pessoa do Filho, qual é a pessoa do Espírito Santo. Na criação, Deus Pai, Deus Criador, Arquiteto, Deus Filho é a palavra, Jesus Cristo, a palavra, o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, o Verbo que estava lá no Gênesis incorporou no ser humano e habitou entre nós e nos deu a salvação. Jesus Cristo, a palavra, o Verbo. Espírito Santo, manutenção, intercessão. Nós estamos agora convivendo com o Espírito Santo. Lógico que Deus está presente através do Espírito Santo, Jesus Cristo também através do Espírito Santo. Porém, Jesus Cristo, Ele disse: eu vou para meu Pai, não vou deixar vocês órfãos, abandonados, sozinhos. Não, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós vedes e o conheceis, porque habita em vós. E também a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, irmãos. Então, nós, para conhecermos a palavra de Deus, necessitamos das revelações do Espírito Santo. Nós que estamos hoje habituados a buscar a Deus através do Espírito Santo de Deus, porque o Evangelho, não se prega Evangelho sem a presença do Espírito Santo. Não se obtém cura sem o Espírito Santo de Deus estar agindo. Não obtemos nenhum benefício da parte de Deus se Deus não estiver presente através do Espírito Santo. Irmãos, vem a fé. A fé vem do acreditar. Nós vamos chegar lá, né? Mas, então nós estamos aqui sabendo que temos um Deus triuno, né? Que Ele estava presente os três na criação, e agora nós estamos tendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Jesus Cristo foi batizado também, e o Espírito Santo de Deus repousou sobre ele na hora do seu batismo. A Bíblia diz que o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma forma de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho, em quem eu tenho prazer. Então, o Filho de Deus foi batizado por João Batista, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Irmãos, continuando então,
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está dizendo assim, olha, para os coríntios, é um tipo de um cumprimento, cumprimentando eles. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Irmãos, para termos comunhão com Deus, nós já acabamos de falar sobre isso, mas é muito interessante compreender, para termos uma ligação, uma comunhão, um compromisso, uma orientação de Deus. Nós recebemos tudo isso através do Espírito Santo de Deus, irmãos. Então, aqui também, no primeiro Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 7 e 8, há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Espírito, água e sangue. Irmãos, Jesus Cristo, Espírito, água e sangue. Isso está escrito, então, no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Para nós, porém, há um só, único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Aqui está escrito também, aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Veja como isso aqui é interessante, irmãos. Há um único Deus, do qual vêm todas as coisas, e nós também vivemos para Ele. E um só Senhor, Jesus Cristo, que por meio dele vieram todas as coisas. Irmãos, Jesus Cristo é o Verbo. E aqui, Paulo está dizendo que através de Jesus Cristo vieram todas as coisas. Nós precisamos conhecer bem a Santíssima Trindade, irmãos. Aqueles que querem viver a eternidade precisam ter esses conhecimentos a fundo. Porque o Espírito Santo de Deus é quem traz a comunhão com o Pai, com o Filho. É uma ligação através do Espírito de Deus, irmãos. Nós somos ligados a Deus através do Espírito de Deus. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Aqui ele fala que o Espírito Santo de Deus, irmãos, é conselheiro. Ele nos aconselha, ele nos orienta, ele nos corrige. Ele está dentro de nós. Ele nos dá revelações. Irmãos, não há como viver a eternidade, não há como aprender a eternidade sem as revelações do Espírito Santo de Deus, irmãos. E isso aqui é uma coisa fundamental para aqueles que querem viver a eternidade. Aqui ele diz assim, 1 Pedro 1, verso 2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz sejam multiplicadas. Olha o que ele diz aqui, ó. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Irmãos, nós temos que ter, então, um conhecimento da obra santificadora do Espírito Santo de Deus. Quem que nos santifica? Deus, através da obra do Espírito Santo, que é uma obra santificadora. Irmãos, como é interessante nós conhecermos bem a Santíssima Trindade, porque é dela que vem todos os ensinamentos,
tudo aquilo que nós já vivemos, tudo aquilo que nós vamos viver, tudo aquilo que nós já conhecemos, tudo aquilo que nós vamos conhecer, tudo vem através do Espírito Santo de Deus. Deus faz uma aliança com o ser humano através do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai ficar aqui nesta terra até a consumação dos séculos. Nós podemos, então, confiar no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos orienta. Jesus falando lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Tudo isso aqui são referências, irmãos, da Bíblia, onde deixa muito bem claro que a Santíssima Trindade, ela é unida, interligada, presente. Onde estão os três. Porém, quando se apresenta na forma do Espírito Santo, é para nos ensinar, nos dar revelações. O Espírito Santo nos dá revelações. Há uma promessa que nos últimos dias enviarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões. Irmãos, é muito importante sabermos que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Continuando então aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade, e pôs em seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ele pôs o seu Espírito nos nossos corações como se fosse uma garantia de tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele vai realizar. O Espírito Santo, em outro lugar, está como um penhor. Deus não vai retirar o Espírito Santo de Deus enquanto ele não nos retirar daqui. Ele está como se fosse, então, uma garantia. Preste bem atenção. O que Paulo está falando aqui aos Coríntios. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs em seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, o Espírito Santo habita em nós e permanecerá como uma garantia. Vamos ver o que Paulo fala também lá aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês recebam a plenitude. Irmãos, através do Espírito Santo, nós recebemos a Cristo, a plenitude da divindade, recebemos a Cristo, que é a cabeça de todo o poder e autoridade. Então, através do Espírito Santo, nós vamos, então, receber a plenitude. Irmãos, é muito interessante a gente estar sempre nos atualizando. Cada vez que nós estudamos a palavra de Deus, nós temos uma revelação nova. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela se renova todas as manhãs. Para que nós estejamos então firmados na Santíssima Trindade, nós precisamos ter conhecimento. Hoje a nossa aula foi para firmar que o nosso Deus é três em um. Um Deus triuno, onde ele participa através do Filho, participa através do Espírito Santo e através do Pai. Nossa aula está encerrando.
Queremos que o Espírito Santo esteja com vocês, dando entendimento, dando alegria no coração de todos vocês. Amém. Glória a Deus, irmãos.